Olá, seja muito bem-vindo à 10ª aula do nosso treinamento. Como tem sido até agora? O exercício da linha de losada, conseguiu fazer? Você conseguiu adequar suas interações com o seu marido ou com a sua esposa? Eu espero sinceramente que sim. Se não, continue tentando, não desista. Lembre-se de que ninguém chega ao sucesso por acaso. Não há vitória sem persistência e com o seu casamento não seria diferente. Pronto para o nosso próximo conteúdo? Hoje o tema da nossa aula é cumplicidade. E eu quero iniciar com uma pergunta bem franca e direta. Quanto tempo você dedica ao seu cônjuge por semana? A isso, quem sabe, você vai me responder: ah, Leandro, 1 hora por dia, 5 horas por dia, o dia todo. Mas espera aí então, que eu vou reformular a pergunta para ela ficar mais apropriada. Quanto tempo por semana você dedica exclusivamente ao seu marido ou à sua esposa? Quando eu digo exclusivamente, eu quero dizer sem televisão, sem smartphone, sem música, presta atenção aqui, vem comigo, sem os amigos, sem os seus pais, sem os seus filhos. O que eu quero saber é quanto tempo por semana você dedica exclusivamente ao seu cônjuge. Quanto tempo vocês ficam sozinhos namorando? Quanto tempo vocês ficam conversando a sós sobre coisas pessoais, coisas íntimas de vocês? Pô, Leandro, mas eu tenho um filho pequeno, eu tenho 3 filhos, 5 filhos. Pô, Leandro, eu trabalho 12 horas por dia, enfim. Como é que eu vou conseguir me dedicar exclusivamente ao meu marido ou à minha esposa? Amigo, amiga, eu quero te falar uma coisa. Não importa quantos filhos você tem, quantos irmãos você tem, quantos amigos você tem, quanto trabalho você tem. Você quer realmente construir um casamento extraordinário? Ouve bem o que eu vou te dizer agora. Isso é impossível de acontecer se você não se dedicar ao seu marido ou à sua esposa. Isso é impossível de acontecer se você não dedicar pelo menos um certo tempo na semana exclusivamente ao seu cônjuge. Eu entendo, na sua situação isso pode ser bastante desafiador, pode parecer até mesmo impossível, mas eu vou reiterar. Para você atingir um nível maravilhoso no seu casamento, você precisará dar um jeito de deixar as crianças com alguém, de delegar o seu trabalho a outra pessoa, enfim. Se você não fizer isso, o seu casamento poderá até mesmo melhorar fazendo os demais exercícios que eu estou te propondo aqui no curso. Mas ele não chegará a ser um casamento extraordinário, e isso eu te garanto. Afinal, como você quer obter melhores resultados no seu trabalho? Quando você quer obter, o que você faz? Você foca no seu trabalho, você dedica o seu tempo e a sua atenção a ele. Quando você quer conquistar um corpo maravilhoso, o que você faz? Você malha, você corre, pedala, enfim, você dedica o seu tempo e a sua atenção a isso. Quando você queria conquistar alguém no seu tempo de namoro, lá atrás, o que você fazia? Você se empenhava nisso, você dedicava seus esforços e uma boa parte do seu tempo a isso, não é mesmo? E aí você deixava outras coisas de lado, em segundo plano. Eu tô certo ou tô errado? Ou será que o seu cônjuge casou com você só porque você é lindo e maravilhoso, mesmo sem você nunca ter se dedicado a ele? Deixa eu te contar a minha história. Eu sou coach e desde que eu me formei no coaching, eu entendi a importância de ter uma vida sistêmica, uma vida equilibrada. E eu entendi que eu devia dar atenção a todas as áreas da minha vida. Eu fiz vários exercícios para isso e eu aprendi a conquistar o equilíbrio na vida e a manter esse equilíbrio. E dentro desse equilíbrio, a minha esposa e eu decidimos ter filhos. E hoje nós temos uma filha maravilhosa que ilumina os nossos dias e nos torna extremamente felizes. Antes de ela nascer, a minha esposa e eu tínhamos um dia certo por semana, uma noite específica, somente nossa, com mais ninguém, em que nós saímos para jantar sós, íamos a uma festa só nós dois, íamos namorar em algum lugar diferente, enfim. Nós tínhamos uma noite por semana que era só nossa. E daí a nossa filhota, linda e maravilhosa, veio ao mundo para bagunçar isso. Calma, eu vou te explicar. A minha filha é a maior bênção que Deus me deu. Eu amo muito ela.
Mas um efeito colateral que aconteceu, eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas eu senti agora na prática, é que a minha esposa e eu acabamos relegando o nosso dia, a nossa noite, que era só nossa, a um segundo plano. Nós continuamos a passar muito tempo juntos, mas durante alguns meses após o nascimento da nossa filha, nós não priorizamos mais o nosso tempo juntos a sós, somente nós dois. E com o passar dos meses, nós começamos a notar que isso estava fazendo falta no nosso casamento. Nós notamos que o nível do nosso relacionamento já não era mais o mesmo. Não que tivesse se tornado ruim, mas o casamento tinha deixado de ser extraordinário para talvez ter passado a ser somente bom, entende? Nós passamos a sentir falta daqueles momentos só nossos, só nós dois. E por mais doloroso que tenha sido, então, nós decidimos que tínhamos de retomar o nosso dia semanal, somente nosso, a sós. E nós nos organizamos para isso, conversamos com os avós, com os padrinhos da nossa filha, explicamos isso tudo e conseguimos nos organizar para retomarmos o nosso encontro semanal exclusivo um com o outro, uma vez por semana à noite. E isso foi maravilhoso. A nossa filha ainda é pequena, então às vezes nós deixamos ela com os avós e saímos para jantar, e em 2 horas nós estamos de volta, e daí pegamos ela novamente. Às vezes nós fazemos um jantar em casa mesmo, um para o outro, um cozinha, o outro fica auxiliando, acompanhando, conversando, sem TV, sem celular, sem interrupções. E ali mesmo nós ficamos conversando, compartilhando nossas realizações e frustrações, sendo realmente cúmplices um do outro. Por vezes, quando nós chegamos dos nossos trabalhos em casa, nós nos organizamos antes para passarmos um tempo só nós dois, tomando chimarrão, por exemplo, que é uma tradição aqui no Rio Grande do Sul. E daí nós aproveitamos esse tempo para nos conectarmos exclusivamente, um com o outro, eu e ela. O mais importante é que a minha esposa e eu compreendemos a importância disso, de retomarmos os nossos momentos a sós, de dedicarmos o nosso tempo e a nossa atenção somente um ao outro. E isso não significa que nós não nos vemos e não nos falamos durante o restante do dia, tá? Durante o restante da semana. Muito pelo contrário, nós estamos sempre em contato, sempre juntos, mas muitas vezes há outras pessoas junto, especialmente a nossa filha, mas não só ela, também os nossos pais, nossos amigos. Por vezes nós assistimos televisão juntos também. Por que não? Entende isso? Tá, Leandro, eu entendi a importância disso para ter um casamento maravilhoso. Mas quanto tempo eu preciso dedicar exclusivamente ao meu marido ou à minha esposa? Amigo, amiga, essa resposta eu não posso te dar objetivamente. No coaching eu aprendi que eu devo priorizar o que é importante para mim em cada área da minha vida, equilibrando tudo isso. Todos nós temos 24 horas no dia, nem mais nem menos. Então, o segredo é utilizá-los da melhor forma possível. Eu fiz muitos exercícios para chegar a essas conclusões na minha vida e colocar dentro da minha agenda da vida extraordinária, que é uma ferramenta de coaching que eu uso e aplico nos meus coaches ou clientes, tudo aquilo que é importante para mim. E eu e a minha esposa achamos que ficou excelente no nosso casamento nós dedicarmos uma noite por semana, ou pelo menos umas 2 horas, exclusivamente um ao outro. Mas você tem que encontrar um ponto de equilíbrio no seu relacionamento com o seu marido ou com a sua esposa. Então vocês podem definir uma noite por semana, em um dia específico, tipo toda terça-feira, tal como eu faço, ou uma manhã a cada 15 dias juntos, ou 1 hora juntos a cada 2 dias, enfim. Em suma, o exercício da aula de hoje é o seguinte: você e o seu cônjuge definirão um período de tempo diário, semanal ou mensal em que vocês ficarão exclusivamente um com o outro, sem TV, smartphone, redes sociais ou outras pessoas. É preciso que vocês especifiquem um dia ou um horário, para que isso se torne prioridade na vida de vocês, de forma que isso se torne um hábito com o passar do tempo. Então vocês deverão estabelecer que, por exemplo, toda segunda-feira, das 19 às 22 horas, vocês se dedicarão exclusivamente um ao outro. Ou
todo segundo sábado de cada mês vocês farão algo só vocês dois, sem mais ninguém junto. Ou que todas as segundas, quartas e sextas vocês dois almoçarão juntos, sem nenhuma outra companhia. E assim por diante. Compreendido? Eu entendo e fica aqui a minha sugestão que é muito importante que você e o seu companheiro façam algo exclusivamente entre vocês pelo menos uma vez por semana. Dure o tempo que durar, 15 minutos, 1 hora ou 10 horas. Eu creio que você pode até mesmo começar mais devagar, dependendo do seu nível atual do relacionamento, mas eu considero ideal pelo menos uma vez por semana. Lembra que eu te falei sobre foco e dedicação àquilo que você considera importante? Pois então, o seu casamento é importante para você, não é mesmo? Eu acho que você já deve ter percebido, mas esse exercício precisará contar com a colaboração do seu marido ou da sua esposa. Pois bem, hoje é a nossa 10ª aula, a nossa 5ª aula de exercícios práticos do módulo 2. E se você tiver realizado os exercícios anteriores, o seu marido ou a sua esposa já deve ter notado algo, alguma mudança, alguma melhora na sua comunicação e no seu trato com ele ou com ela. Então, nesse momento, eu imagino que, mesmo que o seu cônjuge nem saiba pela sua boca da existência do curso, de que você está fazendo um treinamento, eu imagino que pelo menos ele já esteja um pouco mais aberto a uma conversa, um pouco mais apto a cooperar com você. Assim, mesmo que você não queira contar a ele sobre o exercício dessa aula, eu acredito que se você conversar com ele e expor a ele que você tem uma ideia de vocês ficarem mais próximos, mais juntos, se você tem feito os exercícios, eu aposto que ele pelo menos vai te ouvir. Se ele ficar relutante no início, proponha algo mais simples e que demande menos tempo dele num primeiro momento. Sugira a ele que vocês façam algum passeio, só vocês dois, ou se proponha a cozinhar algo que ele goste e peça que ele fique próximo a você. Enfim, converse com ele. Organize-se de forma a arrumar cuidadores para as crianças, se tiver filhos. É preciso que você tenha coragem e iniciativa. Faça pela primeira vez o exercício dessa aula ainda nessa semana, isso é, nos 6 dias seguintes a essa aula. E marque isso na sua planilha de exercícios e anote o seu progresso no seu caderno do curso. Talvez o seu cônjuge tenha o hábito de ver muito as redes sociais, ou assistir televisão a toda hora, enfim. E talvez ele tenha dificuldades em aceitar. Mas você já sabe que essa situação também pode mudar. Eu já te expliquei isso também. Entendido então? Por fim, um último recado. Se o seu cônjuge, por qualquer motivo, não quiser fazer o exercício nessa semana, você não está dispensado de realizá-lo. É isso mesmo, se o seu marido ou a sua esposa não quiser participar do exercício, você fará o seguinte. Você escolherá um dia e horário nessa semana em que você não fará mais nada a não ser se dedicar ao seu cônjuge. E na semana seguinte novamente, e assim por diante. Se ele estiver olhando TV, por exemplo, sente-se ao lado dele, preste atenção nele, faça um carinho nele. Se a situação permitir, faça algumas perguntas, demonstre interesse por ele. Se ele vive nas redes sociais, deixe você, o seu celular de lado no dia em que for realizar o exercício. E faça o mesmo que eu já te disse antes. Fique próximo dele, seja carinhoso, elogie ele, pergunte como foi o dia. Dedique pelo menos alguns minutos exclusivamente ao seu marido ou à sua esposa. Eu tenho certeza de que passando mais algum tempo, ele vai se render e vai topar fazer o exercício com você. Ele vai entender o quanto é bom ser valorizado, sentir que o seu companheiro se interessa por ele e vai passar naturalmente a colaborar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai colaborar. Mudar as coisas pode não ser fácil. Se fosse tão fácil, você não precisaria de um curso para te ajudar, concorda com isso? Mas valerá a pena, isso eu te garanto mais uma vez. Então só depende de você ter iniciativa, dedicação e persistência. E vá anotando no seu caderno a sua evolução na realização desse exercício e a evolução do seu cônjuge no que se refere a aceitar e cooperar com você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula!